Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade a mais uma aula do módulo Fundamentos de Enfermagem. Hoje abordaremos o tema hemocomponentes. A hemoterapia é um tipo de tratamento em que uma quantidade pré-determinada de sangue é coletada de uma pessoa e, após processamento e análise, é transfundido para outra pessoa, auxiliando no tratamento e melhora do paciente. Então, gente, é simples. A hemoterapia, hemo, como já está dizendo o prefixo, referente a sangue, é a recepção, a drenagem de uma quantidade pré-determinada de sangue do paciente, certo? Esse sangue ele vai ser processado em outros componentes e será transfundido em uma pessoa que precise desses componentes como processo terapêutico. Antes de mais nada, vamos falar sobre os componentes do sangue. Primeiro, o que é sangue? O que é que compõe esse sangue? Gente, sangue é um fluido, tá? Composto de várias células, proteínas e água. Ele serve principalmente para movimentar esses componentes ao redor de todo o corpo. Ele é como se fosse carros dentro de uma rodovia. E esses carros precisam chegar a algum lugar, que seria todos os tecidos do nosso corpo. Qual é o principal objetivo? Vários. Cada célula do sangue tem um objetivo em especial, certo? Os glóbulos vermelhos, que compõem aqui esta quantidade, aqui seria o sangue total, certo? Depois de passar por uma maquininha chamada de centrífuga, nós conseguimos separar os componentes sanguíneos em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plasma. Os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, eritrócitos, são células do sangue que transmitem, que propagam os gases. Eles levam oxigênio para os tecidos, tiram o gás carbônico desses tecidos e fazem essa troca toda de gases dos pulmões. Deixam o gás carbônico, que é resultado do processo vital da célula, ela usa os componentes e joga fora esse gás carbônico, que é eliminado pela hemácia. Em troca, a hemácia pega o oxigênio, vai lá nas porções finais dos tecidos humanos e joga esse oxigênio que é necessário para a célula sobreviver. Já os glóbulos brancos são as células de defesa, certo? Chamado de leucócitos. Nós temos leucócitos do tipo eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, certo? Então, os leucócitos são células de defesa. Nós vamos delimitar melhor o que é cada componente desses, tá? Mas de início vocês têm que saber que as células de defesa, elas usam o sangue como veículo de locomoção para chegar até locais onde seja necessário a sua intervenção. No caso de uma ferida, no caso de um processo inflamatório, por alguma substância estranha. E o plasma é o fluido de maior quantidade no sangue, que é composto de água e de proteínas plasmáticas, como a albumina, como as imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? São os pequenos soldadinhos, as pequenas proteínas que vão ajudar os glóbulos brancos a funcionar. Então, basicamente, o nosso sangue é composto disso e vocês devem entender isso porque, devido a esse sangue, ele não é transfundido do jeito que ele é recebido, ele é processado. Então, nós vamos ter pedaços do sangue separados e preparados para serem transfundidos a depender da necessidade e da indicação médica. Vamos ter plasma,
para transfundir, vamos ver concentrado de glóbulos brancos, nós vamos ter concentrado de hemácias, nós vamos ter concentrado proteico, né, de imunoglobulinas. Então, nós vamos ter várias partes desse sangue processados e separados. Por isso que é importante vocês entenderem os componentes sanguíneos. Pessoal, vamos tratar agora de uma diferença. O que são hemocomponentes e o que são hemoderivados? Hemocomponentes sanguíneos são separados do sangue total por centrifugação, que é o processo que nós vimos no slide anterior, ou congelamento, divididos em hemácias, plaquetas, plasma. Digamos que sejam componentes naturais, eles não sofrem alteração, certo? Por um processo físico, que é o de centrifugação, nós separamos os componentes naturais do sangue para utilizar a depender da necessidade. Já os hemoderivados, eles são produtos obtidos a partir do sangue em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos. Aí nós vamos ter albumina, que é uma proteína plasmática, fatores de coagulação, também são proteínas, globulinas. Então, pessoal, hemocomponentes são produtos brutos do sangue que são separados por um processo físico, natural. Hemoderivados já é uma produção, não é uma separação, é uma produção de fatores específicos a partir de um processamento mais minucioso, físico-químico, de estruturas particulares do sangue, como proteínas específicas, albumina, fatores de coagulação e globulinas, certo? Aqui nós temos um esqueminha básico da derivação do sangue total até as suas derivações e componentes. O sangue total, certo? Vamos se atentando às siglas. Desse sangue total, nós podemos ter o plasma rico em plaquetas e o concentrado de hemácias. O concentrado de hemácias, como já está dizendo, é um concentrado, é um precipitado de hemácias, só daquelas células que transportam os gases. Muito indicado em pacientes com anemia, certo? Pacientes com anemia faz uso de concentrado de hemácias, porque devido à perca sanguínea ou as hemácias dele estarem em mau funcionamento, nós vamos precisar de hemácias novas para poder movimentar esses gases pelo sangue. E o plasma rico em plaquetas já é uma porção sanguínea rica nas células, nas estruturas celulares, que vão ajudar na coagulação do sangue. Desse plasma, nós já vamos ter uma separação em outros componentes. Plasma de 24 horas, plasma fresco congelado e concentrado de plaquetas. Nós já dividimos esse plasma em outros componentes. E desse plasma fresco congelado, nós ainda podemos separar ainda mais em crioprecipitado e nos hemoderivados, que é a albumina, globulinas e fatores de coagulação. Vamos ver o que é cada um desses componentes. Pessoal, aqui é o mesmo esquema, sendo que eu coloquei para vocês um esqueminha que tem definições, para vocês poderem estudar e ter nas suas anotações as definições de cada um daqueles componentes. Vamos ler aqui. Sangue total fresco, né, obtido de um doador. Ele é usado para a obtenção dos componentes do sangue. Aí vamos centrifugar esse sangue e após a primeira centrifugação, o sangue fica separado em plasma rico em plaquetas e hemácias, hemocomponentes a serem trabalhados e utilizados nas transfusões. Aí vamos ter aquela primeira divisão, no plasma rico em plaquetas e no concentrado de hemácias. Esse concentrado de hemácias é utilizado em cirurgias, transplantes, casos de anemia em geral, leucemia, que é uma doença que altera
a produção desses fatores sanguíneos, e doença falciforme, que é uma doença genética que altera a forma das hemácias, consequentemente, a sua função. Daquele plasma precipitado, nós vamos ter o concentrado de plaquetas, que é usado no tratamento de disfunção plaquetária, leucemia, transplantes, radioterapia e quimioterapia. Um concentrado de fatores celulares que vão atuar na coagulação sanguínea, que estão também deficientes em pacientes que realizam esses procedimentos, transplantes e leucêmicos. O plasma fresco congelado é usado para a obtenção de todos os fatores plasmáticos da coagulação, além do uso para tratar sangramentos decorrentes de coagulopatias. Coagulopatias, como já está dizendo o nome, são patologias que alteram a coagulação do sangue. O sangue ele não estanca, muito pelo contrário. Qualquer lesão vascular ou em outros tecidos tem propensão a hemorragias. Desse concentrado de plaquetas, nós vamos obter o concentrado de plaquetas irradiadas, que é uma irradiação feita para evitar reações imunológicas. Seria uma alteração das plaquetas para evitar que o seu sistema de defesa ataque essas plaquetas que estão sendo recebidas. E do plasma fresco congelado, nós vamos ter os hemoderivados, que são produtos obtidos industrialmente a partir do plasma humano e utilizado em pacientes que precisam de tratamento para deficiência de fatores de coagulação, como a hemofilia A, a hemofilia B, a doença de von Willebrand, o concentrado de fator von Willebrand, que está presente nesses hemoderivados, a deficiência do fator 13 e o concentrado de fator 13. Aqui são as indicações e, juntamente, os componentes presentes nos hemoderivados. Pessoal, esses fatores 8, 9, 13, existem vários fatores que são utilizados em forma conjunta para que se tenha o controle de sangramentos, né? Que justamente estão presentes nas coagulopatias. Não precisa se atentar para que funciona cada um, mas que vocês tenham ciência que na deficiência desses fatores nós vamos ter problemas de coagulação e os hemoderivados, principalmente esses fatores, eles vão atuar justamente nessas doenças em que o paciente não consegue coagular o próprio sangue. E o crioprecipitado também é um derivado do plasma, resulta do processo de descongelamento do plasma fresco congelado. O processo resultante, os produtos resultantes são os fatores 8 e 13, fibrinogênio e fator de von Willebrand, todos usados em pacientes com deficiências em tais componentes sanguíneos. É simples, pessoal. Quando você tem componentes congelados e descongela, é a mesma coisa que um suco preparado com água. Você percebe que a água fica na porção superior e os componentes do suco, da fruta, eles decantam, eles vão para a parte inferior daquela região. É a mesma forma que se obtém o crioprecipitado. É um precipitado, são as substâncias que precipitam, as proteínas que precipitam, mediante esse descongelamento do plasma fresco. Muito importante, pessoal, falar da hemovigilância, porque nós temos a recepção do sangue, o processamento e a transfusão. Todos esses processos eles são monitorados pela hemovigilância, que é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange toda a cadeia de transfusão, com o objetivo de coleta e ter acesso a informações sobre os efeitos indesejáveis ou inesperados resultantes do uso terapêutico de produtos sanguíneos lábeis e prevenir a sua ocorrência ou recorrência. Sistema de avaliação e alerta organizado com o objetivo de recolher e avaliar informações
sobre os efeitos indesejáveis e inesperados da utilização de hemocomponentes, a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência desses efeitos. Isso, pessoal, foi retirado do Manual Técnico em Hemovigilância da Anvisa de 2004, do Ministério da Saúde, e para vocês terem ciência que é uma organização, é um processo, procedimentos que vão vigiar desde o período da recepção daquele sangue, do processamento até a transfusão, para que se tenha segurança na recepção e doação do sangue e dos seus componentes. A Portaria 1353, de 13 de junho de 2011, aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos. Artigo número 1. O regulamento técnico de que trata esta portaria tem o objetivo de regular a atividade hemoterápica no país, de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, no que se refere à captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue de seus componentes e derivados, originados do sangue humano, venoso e arterial, para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. Gente, resumindo, essa portaria trata de tudo referente à coleta, estocagem, processamento, distribuição, até a transfusão do sangue dos seus componentes ao receptor. Objetivos da hemovigilância: identificar riscos, melhorar a qualidade de processos e produtos, aumentar a segurança do paciente, monitorar e gerar ações para a correção de não conformidades, monitorar todo o processo da captação até a transfusão. Mais um pouquinho sobre a hemovigilância, pessoal. Nós temos aqui vários componentes, certo? Que são as etapas do processo de recebimento, da prescrição, de acidentes e os resultados, que é onde atua a hemovigilância. A administração dos hemocomponentes, do acompanhamento do receptor. O que é que a hemovigilância vai fazer? Rigor no controle de qualidade pré-transfusional e acompanhamento do paciente. Redução do número de acidentes transfusionais por incompatibilidade, que são erros relacionados à bolsa ou à identificação do paciente. Incidente transfusional, aumento de registros e notificações, diminuição da frequência de incidentes e diminuição de aloimunização transfusional. Tudo isso aqui, pessoal, resultados para vocês lerem, certo? Eu trouxe aqui a título de curiosidade para vocês terem mais conhecimento sobre aonde a hemovigilância atua e em quais etapas do processo de transfusão elas vão responder. Não adianta falar de transfusão sanguínea sem vos apresentar os 4 tipos sanguíneos que nós temos e suas compatibilidades. Pessoal, nós temos o sistema A, B, O, que são proteínas que estão na superfície das hemárcias. São receptores para o corpo saber que aquela hemárcia é sua. E se vier alguma coisa estranha, o organismo tem que combater. O nome dessas proteínas, pessoal, é chamado de aglutinogênio, certo? Nas hemárcias, que o tipo sanguíneo é A, nós vamos ter hemárcias com aglutinogênio A. No tipo sanguíneo B, vamos ter hemárcias com aglutinogênio B. Vão aprendendo isso daqui, certo? Que vai ser muito importante para vocês entenderem o porquê existe incompatibilidade sanguínea. Por que o tipo B não pode doar para o tipo A e vice-versa. Então, vamos iniciar do simples. Proteínas, chamadas de aglutinogênio, que estão presentes na superfície das hemárcias, certo? Que são aquelas células que nós vimos no começo da aula,
que transportam oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. Tipo sanguíneo AB, elas têm o aglutinogênio do tipo A e do tipo B na sua superfície. E o tipo O, que na verdade é o 0, mas nós denominamos O, não temos nenhum aglutinogênio, nenhuma proteína na superfície. Então, gente, fator ABO é o primeiro ponto para entender a compatibilidade do sangue, certo? Agora, pessoal, nós vamos falar de outra particularidade do nosso sangue. Por que o tipo A não doa para o B não doa para A, o O não recebe de B nem de A, certo? Nós vamos continuar aqui falando da classificação ABO, mas agora vamos tratar de transfusões, certo? Como nós vimos na imagem anterior, aqui nós temos uma outra ilustração, mas com o mesmo sentido, de que a hemácia do sangue tipo A tem proteínas ou azulzinhas do tipo A, chamado de aglutinogênios ou antígenos, tá bom? Que são proteínas que são reconhecidas por outras células e por outros sistemas de reconhecimento do nosso corpo. O tipo B, com seus antígenos aqui do tipo B, ó, de outra cor para identificar. AB tem do tipo B e do tipo A na superfície da hemácia. E o tipo O, ou 0, não tem nenhum antígeno de superfície. Vamos entender agora o porquê da compatibilidade de sangue ser diferente. O tipo A só vai receber sangue do tipo A. Vamos explicar por quê. Porque quem tem o tipo A no sangue, quem tem essas proteínas nas hemácias, tem no sangue uma aglutinina, que é um anticorpo para o tipo de sangue oposto. Ou seja, se eu tenho tipo A no meu sangue, eu não vou receber de quem? De quem tem um sangue diferente, tipo B. Como vocês podem ver, ó, não é a mesma proteína, são diferentes. E o que é diferente, o nosso corpo ataca e destrói. Por isso que existia antigamente muitas incompatibilidades sanguíneas, porque as pessoas não entendiam que a proteína na superfície das hemácias do tipo B e do tipo AB, essas verdinhas, que são os antígenos B, eles iam ser atacados pelo sangue do tipo A, porque nós temos o anticorpo anti-B, contra o sangue B. Então, o tipo A ele só pode receber se for A ou O, porque o O é o doador universal. Ele não tem antígenos de superfície. Então, ele pode ser recebido por qualquer um desses sangues, porque não existe proteínas de superfície que sejam atacadas nem pelo anticorpo tipo A, nem pelo tipo B, certo? E por que o AB não tem anticorpo? Imagine só, pessoal, eu tenho proteínas A e tenho proteínas B na nossa hemácia, no doador, que é do tipo AB. Se eu tivesse anticorpos ou anti-A ou anti-B, concordam comigo que eles atacariam essas hemácias, eles iam reconhecer essas hemácias e iam atacá-las, porque anticorpo faz isso. Onde ele se liga é porque é para ser atacado e destruído. É isso que a superfície dos anticorpos fazem. Eles reconhecem uma substância que não é dela e destroem. É isso que aconteceria se nós tivéssemos anticorpos na hemácia do tipo AB. E a tipo O, como eu não tenho nenhuma proteína, não tem problema eu ter anticorpos do tipo anti-A e do tipo anti-B, que ataquem as proteínas A e que ataquem as proteínas do B, correto? Porque eu não tenho proteínas, então os anticorpos eles não vão atacar minhas células, só vão atacar qualquer outra dessas estranha.
Então, já se familiarizem. Por causa disso, o tipo O é o doador universal. Por não ter proteínas de superfície, ele pode doar para qualquer outro tipo sanguíneo. E o AB é o receptor universal, porque ele não tem anticorpos, ele não ataca nenhum desses tipos de sangue. Não ataca o O, porque não tem o que atacar, ele não tem proteínas de superfície. Não vai atacar o tipo B, porque não tem anticorpos anti-B, nem ataca o tipo A, porque não tem anticorpos tipo A. Então, entendo que nesse momento, essa é a explicação do porquê os sangues não serem compatíveis entre si e cada um só pode doar para o tipo sanguíneo que não tiver a aglutinina oposta, certo? Tipo A não pode receber de B porque tem aglutinina anti-B. Tipo B não pode receber do tipo A porque tem aglutinina anti-A. AB recebe de todo mundo, é o receptor universal porque não tem anticorpo contra ninguém. E o tipo O, ele é o doador universal porque não tem nenhuma proteína para ser reconhecida. Certo, pessoal? E agora nós vamos para a classificação de sangue, incrementando um fator chamado de RH, que é esse mais e esse menos, certo? Descobriram-se que além do nosso sistema ABO, que são aquelas proteínazinhas que ficam na superfície das hemácias, nós temos outro sistema de classificação que foi descoberto no macaquinho do gênero Rhesus, por isso que o nome é RH. E eles fizeram uma transfusão e descobriram que além do sistema ABO existe outra coisa que pode matar o hospedeiro que recebeu o sangue incompatível, que seria o sistema RH. Pessoal, o sistema RH ele é mais simples. Ele se classifica apenas em positivo e negativo. Diferente do ABO, que tem várias proteínas de superfície, o sistema RH tem apenas uma, chamado de fator RH. Se você tiver esse fator RH nas suas hemácias, você é positivo. Se você não tiver, você é negativo. Certo? E a doação funciona da seguinte maneira. Positivo só pode doar para quem é positivo, levando em consideração o RH e o ABO. AB, se lembram que recebe de todo mundo? Então, vamos dar um exemplo. B positivo doa para AB positivo. E B positivo pode doar para B positivo também. O que acontece se B positivo doasse para B negativo? Eu vou explicar. Como as hemácias desse paciente não têm fator RH, se eu colocar hemácias com uma substância, com uma proteína de superfície desconhecida, essa pessoa vai produzir anticorpos anti-RH, que vai eliminar esse sangue e vai possivelmente causar a morte do paciente por ter esse sistema de destruição acontecendo dentro do organismo. E o negativo, vamos dar agora um exemplo negativo, ele pode doar para positivo e negativo, porque ele não tem fator RH nas hemácias. Ele não tem fator RH. Então, eu doando para qualquer tipo sanguíneo com o ABO compatível, esses hospedeiros, esses receptores, não irão produzir anticorpos anti-RH, porque esse doador não tem nenhum RH nas suas hemácias, nenhuma proteína RH, fazendo com que os receptores consigam receber esse sangue da forma natural. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial sobre a hemoterapia, onde vocês viram a classificação ABO-RH, hemovigilância e os componentes sanguíneos, juntamente com os processos responsáveis por dividi-los em seus componentes e suas possíveis derivações industriais. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.